Eu quero te convidar para uma aventura pelo mundo do conhecimento. Pode que a gente encolha, pode que a gente aumente, mas sem problema, vamos desfrutar. Olá, eu sou Lúcia Beatriz e esse é o canal Leitura Comentada. E hoje a gente vai conversar sobre o livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll ou Lewis Carroll, como se escreve. O que nós vamos ver no vídeo de hoje? Um pouquinho sobre o autor, o que fala sobre o livro e as minhas impressões. E lá eu vou fazer um paralelo sobre o livro e o filme e também tem uma dica sobre material de leitura. Então fica durante todo o vídeo aí que nós vamos aprender muito juntos, tá? E já quero dizer para vocês se inscreverem no canal. É importante a gente aumentar essa comunidade leitora, uma comunidade que lê, reflete e também pensa sobre aquilo que lê, né? E passa adiante então nossas dicas. Vamos socializar então, vamos compartilhar e vamos ao vídeo. Então, quem é Lewis Carroll? Lewis Carroll é um autor inglês que ele até estudou para ser religioso e tal, na carreira religiosa, e acabou que ele não foi adiante, porque ele era gago. Então ele achou que isso ia atrapalhar ele durante né, os discursos, ele acabou não fazendo isso. Então ele foi para a área da matemática e da lógica. Isso fica claro durante o livro aqui, várias vezes aparece a questão de números, a questão assim das operações matemáticas, até com outros nomes, né? Lá no país da fantasia, mas tudo bem. E também muitas relações, né? Ele faz muitas relações. Se fizer isso, acontece aquilo. Se não fizer isso, pode acontecer outra coisa. Então, essa é uma relação. Eu acredito na questão da lógica também. Muito bem. O que levou o Lewis Carroll a escrever essa história? Ele, por causa da gagueira, ele se sentia melhor entre as crianças. Segundo diz aqui no livro, falando que diz aqui. Então, ele se sentia melhor junto das crianças e ele tinha especial, né, atenção com 3 crianças, que eram filhas do diácono da instituição religiosa onde ele também trabalhava, que eram a Lorina, a Alice e a Edith, né? Então ele escreveu na verdade, então, para Alice, né, para uma das meninas para as 3 crianças, em especial a Alice. Isso então sobre ele. E agora então um pouco sobre a história. O livro fala sobre a Alice. Alice, uma menina que estava entediada em casa e tudo começa quando ela vê um coelho branco, um coelho bem vestido, um coelho que falava, um coelho que estava apressado, e ela segue ele e acaba caindo num grande buraco. E já na caída do buraco ela vai então percebendo coisas diferentes nessa própria caída. E depois que ela cai, então totalmente ela entra nessa aventura. Em momentos aumentando, em outros momentos tendo que encolher para caber em situações. E isso vai fazendo a gente pensar, levar para outros ambientes esses incômodos e essas situações diferentes que a Alice passa. Ela tem contato com diferentes personagens, por exemplo, o chapeleiro maluco, a lagarta azul, o gato risonho, vários animais, né, que aparecem também, e a rainha, o rei, né? Então vão aparecendo esses personagens e a Alice sempre vai tendo assim conversas assim diferentes. Tem esquisitices que a gente vai ver no livro. Ela mesma fica assim impactada com as esquisitices, mas isso faz parte, né, da história. Vou destacar então 3 coisas. Uma coisa são os monólogos, os diálogos que a Alice tem com ela mesma. Isso é de suma importância para que a gente apreenda o sentido do livro. Depois vou falar mais lá na questão do filme sobre isso. E também, aqui nos monólogos, a gente fica sabendo assim, quem é a Alice.
que a Alice é esperta, a Alice é, assim, ela é ousada, né? Ela tem, assim, pensamentos sobre o que ela vai fazer, o que ela não vai. É bem assim, aquela criança perguntadeira, né? Ela é perguntadeira para si mesma e perguntadeira para os personagens que ela vai encontrando. Isso até irrita eles, né? E ela sempre diz, eu esperava que eles fossem menos ofendidos. Então isso vai acontecendo na leitura. Por fim, então, a Alice encontra a Dama de Copas e também o rei, né? Então ali acontecem coisas também e tem o final da história, né? Que eu não vou contar aqui, mas é assim, aquela narrativa do sonho, né? O sonho começa e o sonho termina, mas o sonho não desaparece. E para você que ficou até agora, nós vamos fechar então com a minha análise sobre o livro Alice no País das Maravilhas. Muito bem, eu não tinha lido esse livro, pelo menos eu não lembro de ter lido o livro anteriormente. Mas como a maioria das pessoas, a gente conhece um pouco da história, né? Como que a gente conhece? A maioria de nós através de alguém que contou alguma coisa do livro para a gente, ou através de versões aí nos filmes que a gente assistiu. E eu assisti algumas versões, algumas adaptações, na verdade, sobre esse filme, Alice no País das Maravilhas. E eu vou confessar aqui para vocês que eu sempre parecia para mim que ficava faltando alguma coisa, né? Assim, que conectasse, que ligasse, né, as partes do filme para mim. Então eu não gostava muito dos filmes que eu assistia, por causa disso, que eu achava assim, que faltava alguma coisa. Tudo bem que é mundo fantástico, mas igual, assim, parecia que não estava tudo bem conectado. Depois que eu li o livro, eu tive a percepção, assim, por que disso? E é justamente, penso eu, por causa de que no livro, já falei lá no início aqui do vídeo, que aqui no livro tem muitos monólogos da Alice, né? Ela fala pra gente o tempo todo como ela está se sentindo, o que ela está pensando, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, as preocupações que ela tem, os incômodos que ela tem, tudo isso ela vai falando, né? E no filme não tem isso, né? O que é o filme? O filme ele vai priorizar imagens e sons, né? Porque o filme ele é uma outra proposta e ele não tem o compromisso de repetir fielmente o livro para a gente, não tem? Isso é uma coisa a ser entendida por nós também. Ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo, ele trabalha com, por exemplo, 2 horas de filme, né? O livro aqui eu posso ficar quanto tempo eu quiser em cima do livro, né? Então o livro tem outra profundidade, né? Não que o filme seja ruim, o filme é uma outra proposta, né? Com outro compromisso. Depois eu assisti filmes, assisti 2 versões de filme depois que eu li o livro, né? Uma em que tem mais, assim, é uma outra uma proposta de filme, assim, onde a Alice é uma heroína, é diferente, é bonito, né? É muito bonito, tem muitos efeitos especiais e coisa, e é como assim, vai para além do livro, eu percebo assim. E outra versão em formato de desenho. Aquela, sim, depois que eu li o livro, fez todo sentido para mim, porque ela é um pouco mais assim dentro da narrativa do livro, né? Mas se eu não tivesse lido, acho que eu teria dificuldade de compreender mesmo aquela, né? Então, assim, o que a gente pode esperar do filme e o que a gente não deve esperar do filme, né? Eu tinha essa percepção equivocada, né? Que eu iria entender o filme. Eu vou entender dentro da proposta do filme, né? E o livro tem uma outra proposta, né? E as duas se complementam, né? Eu percebi isso então.
Agora que eu li o livro, agora que eu vi os filmes, eu vi essa questão, então, diferenciada do livro e do filme e a complementação entre elas. Então, são duas artes importantes que se complementam. Então, achei importante, né, termos essa percepção que eu tive e que eu coloco aqui, talvez vocês já tenham tido até, né, e eu ainda não. E outra coisa, então, que eu queria dizer aqui no vídeo é a questão assim da importância das ilustrações, né, nos livros. Esse livro, ele é um livro assim que ele tem algumas ilustrações e elas são muito bonitas. Vou mostrar aqui porque diz aqui no livro que é de domínio público, né, as ilustrações e o texto. Então assim, são ilustrações muito bonitas, apesar que são preta e branca, mas elas são muito bem feitas, um traço bonitinho, né, fino. Então, muito bem feitas. E a capa também, né? Esse livro aqui eu peguei na biblioteca para mim ler. Então, assim, aqui bem feitas as ilustrações. E é muito importante que os livros explorem essa questão da ilustração. A ilustração e tem a questão também de que a gente às vezes opta por livros que não tem, né? E tem exemplares que tem. Então, eu quero falar assim, da importância da gente comprar ou escolher livros de boa qualidade, bem ilustrados, com uma letra de bom tamanho e de um material bom. Eu estou aprendendo isso com este livro também, porque eu vi a diferença aqui. Porque se for para criança, né, então vai chamar muito mais atenção se ele tiver ilustração, se a letra for de tamanho, né, maior e se o livro for maior, né? Então, assim, claro que o livro é produto, né? E produto, quanto mais qualidade, ele vai custar mais. Mas eu pensei até assim na questão de que eu devo, então, ter menos livros e de mais qualidade, né? Porque eu possa ter o meu acervo de qualidade. Eu aprendi isso com esse livro, né? Foi bom isso, né? Então, quero passar para vocês esse meu aprendizado. E então, quero convidar vocês para comentarem, né, o que vocês acham sobre isso, sobre a questão da qualidade dos livros, tá? Tanto nos livros pessoais quanto nos acervos, né, públicos, para a gente conversar então sobre essa questão, uma questão importante também. Eu me despeço aqui, gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem, comentem. Um grande abraço, até o próximo vídeo.